Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e por que eu falo isso em todas as entradas de meus vídeos? É exatamente para o crente alienado, fanático religioso que aqui adentra este canal já entre sabendo que aqui nós vamos contestar todo o sistema religioso, não só do livro Bíblia adorado por ele como sendo a inerrante palavra de Deus, quando na realidade é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos e milhares de contradições. Se tivesse só uma, perderia toda a sua divindade. Nós vamos contestar também o cristianismo, que o cristão, quando criança, foi mergulhado dentro de uma banheira, condenado a ser cristão e acredita piamente que esse ser imaginário, criado pelo Império Romano apenas para conter a guerra judaica, de fato existiu. Quando na realidade é uma grande farsa, uma grande mentira, como vou mostrar nesse vídeo aqui. Quero mandar aqui um grande abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam aqui muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando toda a face que é o cristianismo, provando a inexistência desse Cristo, dessa fábula romana criada pelo Império Romano apenas com interesses políticos, tá? E o que é que eu vou usar para isso? Vou usar apenas a história e o livro Bíblia. Vou mostrar apenas alguns pontos, sendo que você, crente, você deveria ir a fundo no Deus que você diz acreditar. Tanto aquele lá do Antigo Testamento, criado por um povo bárbaro, primitivo, da Era do Bronze, os hebreus, que paravam ali no deserto, de tenda em tenda, como nômades, sem terras. E aí criam um Deus para eles mesmos, a imagem e semelhança perversa desse povo apenas para ter a justificativa para invadir outras terras, supostamente de povos criados pelo mesmo Deus que criou eles, já que eles afirmam que o Deus deles criou tudo, todos, o universo. Curiosamente, esse Deus escolhe um povo, acepção de pessoas, contradição dentro da Bíblia, escolhe esse povo para matar, roubar e destruir outros povos. Interessante que o Deus bíblico é meio burro, né? Ele, na sua onisciência, não sabia que aquelas terras já tinham donos, e aí promete a esse povo escolhido para se matarem, né? E o crente vem e diz que quem matava, roubava e destruía era o diabo, né? Quando a figura do diabo, na realidade, nem existe para os judeus. O que existe é outra figura chamada de Buk, que nada mais é do que espíritos desencarnados. Está mais ligado para o espiritismo. Sabe? Seria um espírito de pessoas, mas que se apossam de corpo de outras pessoas. Esse é o diabo na figura judaica. E aquele povo lá primitivo plagiou o Deus criado de várias outras civilizações. Deus Sol, em referência ao Sol. Dos assírios, dos sumérios, dos babilônicos, dos persas, dos egípcios. E eles criaram esse Deus, Senhor dos Exércitos, apenas para ter essa justificativa para invadir, matar, roubar e destruir. E esse Deus de Abraão, o Elohim, o Adonai, né, que não é um só, né, se torna monoteísta como Moisés, sabe? É tanto que lá no começo da Gênesis está, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos a nossa Deus. O Deus bíblico imaginário não estava só. E aí com o Moisés é que se torna monoteísta, né? Imitando também o faraó Akhenaton muito antes, lá no Egito. Então, aqui vamos desmentir a farsa do Jesus Cristo. Este é o primeiro vídeo, onde eu vou aqui provar a inexistência de Jesus usando a história e a Bíblia. Tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, prestar atenção. A existência de Jesus Cristo não é uma questão de fé, mas de ciência. É o que diz a maioria dos historiadores. É uma questão de fé. Não é uma questão de fé, mas de ciência. É porque o crente tem mania de dizer que você crendo ou não crendo, ele vai deixar ele continua existindo, né? Não, ou Deus existe e pronto. Ou você acreditando ou não, Deus existe e pronto. Essa é a falácia do crente. Por quê? Porque ele diz ter fé que ele existe. Mas não funciona assim, crente. A ciência vai lá, você não vai, né? Você tem o seu livro Bíblia, todo marcado, parafraseado com canetinhas coloridas e dracô, porque é aquele caminho ali, no curral, onde você deve caminhar por dentro da Bíblia, né? Ovelha domada. Né? Porque fora dali do curral, ali onde você contestar qualquer coisa, aí vem a armadilha bíblica dizer que você não pode duvidar, não pode contestar. Né? Tudo armadilha montada pelo sistema religioso, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tudo forjado, tudo montado, bonitinho, preparado, mastigado, para você engolir. Sabe? E aí você não conhece o seu livro bíblico, você não vai a fundo para saber como tudo foi forjado, sabe? Mas vamos em frente. Aqui nós ateus vamos ajudar vocês. Então, aqui ele diz que é uma questão de ciência, diz os historiadores. Historiadores
pesquisadores sérios, né? Não comprados pelo sistema religioso, que vão a fundo e sabem da verdade, sabem que é tudo uma farsa, sabe? Você vive hoje debaixo do Império Romano e não sabe, sabe? A jogada todinha da criação do Cristo, né? Que enfiavam uma lança no pescoço das pessoas quando criaram o livro Bíblia no Novo Testamento, né? Invadiam as cidades ali, enfiavam uma lança, tomavam todos os seus bens e forçavam a acreditar no cristianismo ou morria, né? E se tornavam pagãos. Né? Você não sabe disso, né, crente? Suas mãos estão repletas de sangue, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Deus perverso do Antigo Testamento. Inclusive, curiosidade, o próprio Jesus bíblico, que não existiu, tá? Entrando na mitologia, entrando na loucura do livro Bíblia, entrando no hospício para falar com o louco, né? Ele disse, o próprio Jesus bíblico, né? Chamou os judeus de diabo e que o Deus dos judeus, né? Era um assassino. E de fato é verdade, sabe? Você vai ver, eu vou mostrar aqui como é contraditório, né? Depois ele disse que ele é o Pai está nele, né? Por aí vai. A começar pelo fato de que o Natal não poderia ser a data do nascimento do mito de Jesus Cristo. Claro que não, né? Claro que não. Para começar, não existe nenhuma prova de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro, data que se comemora, o crente, o cristão se comemora o Natal, né? Essa data aí não existia, né? O dia 25 de dezembro foi escolhido pela Igreja Católica para coincidir com a festa pagã já existente que celebrava o nascimento de Mitra, o Deus Sol Mitra, do qual o cristianismo absorveu mais. O cristianismo é como uma coxa de retalho, foi pegando um pouquinho de cada religião. O Império Romano havia se expandido demais, centenas de cidades, mas cada uma já tinha, né, seus deuses. E o mitraísmo era uma das religiões mais fortes, sabe? Na Pérsia, né? E ali o cristianismo absorveu preceitos, dogmas, rituais do mitraísmo, sabe? Assim como a ceia. A ceia é comer a carne e beber o sangue. Era Mitra que havia matado o boi, comido a carne e bebido o sangue. E aí o cristão repete hoje como se fosse o corpo e o sangue de Cristo, né? Uma coisa mais canibal e vampiresca, né? Inclusive, o símbolo maior do cristianismo, né? É um instrumento de tortura, a cruz, né? Que era usado pelo Império Romano para torturar, para a pessoa morrer debaixo de tortura, né? É o símbolo que o crente anda pendurado no pescoço aí, tatuado no corpo, em tudo que é repartição pública, né? Um instrumento de tortura. Sinônimo de ameaça, na verdade, né? Para começar, né, tá? Dia 25 de dezembro deu sol. Além disso, os acadêmicos já sabem que aquela imagem de um Jesus branco, de olhos azuis, né, feições europeias, não é verdade. Isso é fato, né? Mas vamos lá. Isso porque ele nasceu na Galileia, uma região que fica ao norte de Israel. E se tivesse existido, ele deveria ter pele morena, com cabelos curtos e cacheados, tal qual a população local. Isso é verdade, ele deveria ser moreno, com cabelo curto. Por quê? Porque a própria Bíblia condena quem tem cabelos compridos. Então Jesus seria um desordeiro, né, se ele usasse cabelo comprido. Agora, essa questão de terem colocado a imagem que principalmente o católico usa na sala, né, ele desenhado lá como de olhos azuis, né, cabelo longo, branco, de olhos azuis, europeu, né, na realidade loiro, do cabelo comprido, loiro, né, e olhos azuis, europeu, né, uma imagem europeia. Por quê? Porque sabe, quando a Igreja Católica queria dar uma imagem para o povo adorar, de um Jesus bíblico, não iria colocar lá um moreno do cabelo curto, né, com as feições lá daquele povo lá, né. Então, colocou uma imagem bonita. E pediu a quem? Pediu exatamente ao Michelangelo. Michelangelo, que era acostumado a pintar as igrejas católicas, né? Várias pinturas tem da igreja católica, é feita pelo Michelangelo. E o Michelangelo tinha um namorado, um amante dele, né? Aprendiz dele, chamado Tommaso Cavalieri. E essas são as feições a qual você tem de pendurado aí, católico, na sua sala agora, é do amante de Michelangelo, o Tommaso Cavalieri. Então, mas a aparência física e a data de nascimento são apenas algumas das muitas contradições sobre a suposta existência do mito, apontadas pelos pesquisadores. Isso aqui não é nada, sabe? Que é só para você ter uma ideia de quanta contradição tem. Eu vou mostrar um pedacinho só aqui para vocês, sabe? Os autores dos evangelhos conheceram Jesus? O crente pensa que aqueles Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi compilado lá nos concílios de Nicéia, quando formaram o cânon da igreja, né, os livros que seriam sagrados, e outros foram dispensados, centenas de outros, né, inclusive alguns queimados mesmo, para que não soubessem, eles haviam preparado uma história
Só que essa história seria um semideus, não o próprio Deus. É tanto que há o lapso de tempo entre 12 anos e 30 anos que some na Bíblia Jesus. Essa parte está nos evangelhos de Tomé, né? Onde conta a infância de Jesus. Que ali ele ressuscitou os passarinhozinhos de barro, tal qual... Ressuscitou não, deu vida aos passarinhos de barro, tal qual o pai fez com o ser humano, né? Que cria do barro, curiosamente para a mulher ser submissa ao homem, tira a mulher da costela do homem. Sacou a parada? Inclusive, nos antigos textos, né, da Cabala, a Cabala judaica, conta que houve uma mulher primeiro do que Eva. Só que ela foi criada do mesmo jeito do homem. E aí ela dizia ter o mesmo direito que o homem, não queria ser submissa ao homem. Só que, vindo de uma religião patriarcal, machista, então eles mudaram isso. Tiraram a Lilith, e colocaram a Eva tirada das costelas do homem para a mulher ser sempre submissa ao homem. E a mulher, assim dentro do Antigo Testamento, em todo o livro Bíblia, ela é submissa. É sempre em segundo ou terceiro plano. Humilhada, sabe? Então vamos lá. O crente pensa que quem escreveu os evangelhos, Mateus foi Mateus, Marcos foi Marcos, Lucas foi Lucas e João foi João, né? Você está redondamente enganado, crente. Vamos aí para você entender. A maior parte dos pesquisadores concordam que nenhum dos evangelistas foram testemunha ocular da vida de Jesus. Principalmente, os evangelhos foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus. Sabe, do ano de 60 e pouco para lá, depois, muito tempo. E eles começaram ali a forjar. Esse personagem Jesus jamais existiu. Eles pegaram ali história de algum revolucionário que se opunha contra a tirania romana, com muita questão de imposto. O povo judeu estava sendo muito extorquido e se revoltaram. Estava havendo muitas revoltas. Eles inventaram o mito de Jesus como um pacificador dos judeus. Só que não deu certo, né? Aí pegaram a história de um cara que havia sido crucificado, mas que não ressuscitou, que não curou cego, que não fazia nada dessas peripécias de Jesus, é tudo fantasia, sabe? Tanto que tá aí os pastores dentro do templo aí dizendo que faz milagre, quando a gente põe à prova, né, a fé dele, cumpra o que está em João, aquele que em mim crê farão coisas ainda maiores que eu faço, e ele não vai em um hospital de câncer curar ninguém, ele não vai em um hospital de trauma curar uma perna de um cara que está com a perna toda quebrada, no entanto Jesus levantou paraplégico, para você ver até onde vai a farsa, né? Jamais existiu esse Jesus. E ali misturaram ele com deuses solares e forjaram mais esse personagem Jesus, para conter os judeus. E aí, logo depois, se separam do judaísmo, né? Vocês vão ver aqui e entender por quê. A maior parte dos pesquisadores contam a vida de Jesus, né? Nenhum dos evangelistas, supostos evangelistas, foram testemunha ocular da vida de Jesus. Os evangelhos, na verdade, faziam parte de uma grande variedade de textos que circulavam nos primeiros séculos depois de Cristo. Então, nos primeiros séculos depois de Cristo, começaram a criar fantasias, evangelhos. E representavam o que algumas das comunidades cristãs pensavam. Os evangelhos que foram deixados de fora da tradição católica se tornaram apócrifos. São centenas de evangelhos que ainda existem, chamados apócrifos, tais qual o de Maria Madalena, o de Filipe, o de Tomé, que conta a história do mito de Jesus, a infância do mito de Jesus, e muitos outros. Os textos têm autoria anônima e os pesquisadores possuem poucas informações sobre sua exata origem geográfica. Não sabe nem onde danado foi escrito, em que região foi escrita. O que se sabe é que eles foram criados a partir de relatos, memórias, tradições e textos muito mais antigos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Na realidade não eram nem cristãs ainda, eram messiânicos, né? Eram de vários messias que existiam dezenas de messias, muitos foram mortos, muitos, né? Eram revolucionários, sabe, contra o Império Romano. Certa feita o Império Romano chegou a matar centenas, né, de uma vez só, de judeus. Todo aquele que se punha contra o Império Romano, contra o poder político romano, era crucificado, né? O primeiro evangelho, Marcos, o primeiro evangelho, o de Marcos, e o último, o de João, do primeiro evangelho de Marcos ao último de João, com o passar dos séculos e com a ortodoxia cristã tendo relações cada vez mais próximas ao Império Romano, surgiu a preocupação de
delimitar quais os textos que guardavam a memória verdadeira sobre Jesus. Não existe memória verdadeira sobre Jesus, sabe? Isso aqui é só uma questão de texto aqui. Dizer assim que existiu ali tipo revolucionário, sabe? Mas que não era esse Jesus bíblico não, mesmo porque o Jesus bíblico jamais existiu. Por volta do século IV, depois de sérias disputas teológicas, a igreja finalmente escolheu quais evangelhos haviam sido inspirados por Deus, criando o cânone do Novo Testamento. Então ali eles, depois de muito debate, vários concílios, eles conseguiram ali compilar, lá nos concílios de Nicéia, quais evangelhos teriam sido inspirados por Deus, ou seja, o Deus que eles criaram, né? Então, não, isso aqui foi Deus que disse, isso aqui não foi não, isso aqui Deus não disse isso não. Por quê? Porque aí ficaria feio, né? Ficaria ruim, né? Colocar ali no Novo Testamento, né? Coisas absurdas como tem no Evangelho de Tomé, sobre a infância do mito, que matou 2 crianças, se masturbava, incendiava a casa, né? E por aí vai. Já falava com as plantas de moleque, sabe? Meu maluco. Inclusive, dentro dos evangelhos, a própria família de Jesus achava ele maluco. Aí diverge de outro evangelho, como eu vou mostrar aqui, né? Decidiu-se assim quais textos seriam destruídos e quais preservados, quais tradições cristãs seriam perseguidas e aquelas aceitas pela Igreja Católica. Agora, como era a família de Jesus? A família de Jesus é citada em diversos pontos das Escrituras, Maria e José e até seus irmãos e primos. No Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, seus parentes são mostrados de forma bastante distanciadas. Os parentes dele estão distanciados dele. Por quê? Do Jesus. Em certo momento, os parentes de Jesus o tratam como um maníaco. Um maníaco. Olha só, os próprios parentes de Jesus tratam Jesus como um maníaco, um louco, né? Afirmando que suas atividades como pregador só poderiam ser fruto de loucura. Então, aqui no Evangelho, no primeiro Evangelho aqui, no primeiro Evangelho, no Evangelho de Marcos, ele é tratado como louco. O próprio Jesus, a própria família de Jesus trata Jesus como louco. Isso se fosse real, jamais existiu esse personagem. Isso é tudo criação do Império Romano. Jesus então se afasta de seus parentes e passa a defender uma nova ideia de família, formada por aqueles que o seguiam, fazendo a vontade do Pai, do Deus dele, né? Do Pai. Olha só, ele aqui, ele se pôs contra a própria família no primeiro Evangelho de Marcos, né? E não é à toa que ele chega a dizer: não cuidei que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz. Em Mateus 10:34 diz: não cuidei que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, né? A filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Então aqui o próprio Jesus, safado, sem vergonha, né? Que ficou contra a própria família aqui, porque acharam ele um louco, né? Aqui diz, né? Incentivando as pessoas a ficarem contra a sua própria família, né? Nos outros evangelhos, no entanto, a família é mostrada como sendo muito mais próxima do movimento de Jesus. Então, aí há uma contradição, né? No Evangelho de Marcos, a família o discrimina, o descartou, considerando ele até um maníaco louco. Quando, na realidade, se tivesse existido, seria mesmo, né? O cara falava com as plantas, né? Sabendo que não era época de fígado, ali brigou com o pé de fígado, condenou o pé de fígado ali, né? Parecia que usavam erva braba ali, Jesus, né? Do primeiro texto, em que a família vê Jesus como um louco, ao último, onde são os familiares de Jesus que levam o cristianismo adiante, há uma clara contradição. A citação bíblica aos irmãos de Jesus é alvo de grande discussão entre acadêmicos e teólogos. Os cidadãos as citações afrontam uma das principais crenças da Igreja Católica, a virgindade de Maria. Então, o Jesus bíblico teria um irmão mais velho, inclusive. Então, Maria não seria virgem. Aí qual é a falácia? A falácia dos teólogos, para tentar justificar essa merda que eles colocaram dentro da Bíblia, né, que não prestaram atenção, né? Diz que a mãe de Jesus era virgem e agora Jesus tem irmão mais velho. Aí qual é a falácia do crente? Seguinte, ao longo dos séculos, os teólogos católicos esboçam possíveis explicações para isso. Uma das explicações
Uma delas diz que eles seriam meio-irmãos de Jesus, filho de um primeiro relacionamento de José, o que não é relatado na Bíblia. Certo? Se fosse relatado na Bíblia, olha, não, Jesus tinha outros irmãos, filhos só do pai dele, mas não é relatado. Por que motivo não é? Já que você diz que tudo que está na Bíblia é só o que está lá é que está correto. Por que não relataram aqui que esses irmãos de Jesus aqui seriam filhos de José? Não está. O que é uma grande falha, né? Então, Jesus sabia ler? Jesus demonstra saber ler em 2 pontos na Bíblia. O primeiro deles é no Evangelho de Lucas, quando ele entra em uma sinagoga na cidade de Nazaré e começa a ler textos escritos pelo profeta Isaías, né? O profeta Isaías, o profeta peladão, né? Saiu andando nu, pelado, descalço, né? 3 anos, o profeta Isaías. E o segundo é mostrado no Evangelho de João, onde Jesus aparece escrevendo logo depois de intervir no apedrejamento de uma mulher, usando o conhecido desafio: quem não pecou, que atire a primeira pedra, né? Então, essa passagem aqui, muito conhecida, muito famosa, né? Do tal do mito de Jesus, só que é uma farsa, é uma fraude implantada dentro da Bíblia, tá? Muito tempo depois. Assim como, para você ter ideia, o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, não contém a ressurreição. E é acrescentado muito tempo depois, mais 8 versículos, onde coloca-se ali que ali ressuscitou. O Evangelho de Marcos, ele acaba ali quando a mulher chega lá no sepulcro e vê o sepulcro vazio. Ele termina ali. Só que, muito tempo depois, acrescentam-se mais 8 versículos para colocar aí que a mulher viu ele, que ele ressuscitou, aquela coisa toda, subiu aos céus, tá, apareceu não sei aonde e tal, por aí vai. Aquilo ali tudo farsa, tudo fantasia, tudo mentira. Então, está escrevendo no chão logo após a primeira pedra. Então ele se abaixa e escreve no chão. O problema é que ambos os trechos apresentam problema, apresentam falhas, mentiras. Por quê? Não existe nenhum indício de sinagoga em Nazaré. E mais importante, o verbo grego para ler é o mesmo para memorizar, o que indica que Jesus poderia simplesmente ter decorado a passagem de Isaías. Repetindo, entrando no hospício para falar com o louco. Jesus jamais existiu, é uma criação do Império Romano. Mas você vê aqui que toda a face do sistema religioso cai por terra quando se vai atrás, quando se estuda. Né? Veja só, o segundo ponto é o trecho tirado do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 8. Foi uma alteração tardia feita na Bíblia, adicionada no século V. A passagem lá em que Jesus chega e a mulher vai ser apedrejada e ele diz: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Outra fraude acrescentada muito tempo depois, porque a Bíblia foi sendo moldada, foi sendo acrescentado, fantasias dentro da Bíblia, para que você acredite. Sabe? O personagem Jesus Cristo jamais existiu. Começa a ser forjado lá no Império de Vespasiano por conta da Guerra Judaica, se concretiza no Império de Constantino, quando ali lá nos concílios ele escolhe os livros que seriam usados no Novo Testamento, mas ainda assim ainda foram acrescentados fantasias, assim como a ressurreição, que não existia no Evangelho de Marcos, só vai até onde o corpo desaparece. Chega lá, o corpo está lá, o sepulcro aberto e não existe o corpo. Aí depois se coloca aqui, viu o anjo, viu do Jesus falou com a mulher e tal, aquela coisa toda. E viu ele subindo aos céus, aquela coisa toda. A verdade é que as estimativas dos historiadores mostram que entre 95% e 98% da população que vivia naquela época, na região do Mediterrâneo, eram analfabetas. Então, naquela região ali onde Jesus teria vivido, 98%, 95% a 98% eram analfabetos, Seria correto afirmar que Jesus, em um camponês pobre que nasceu e nunca saiu daquele ambiente, estivesse dentro dessa estimativa, dessa estatística de ser um analfabeto. Lembrando que Jesus jamais existiu. Entrando dentro do livro Bíblia para que você entenda toda a farsa, toda a fantasia que é. Qual era a religião de Jesus? Se tivesse existido. Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Viveu entre aspas. Ele não existiu. Nos anos seguintes à criação do cristianismo, a igreja começou a se distanciar do judaísmo. Nesse processo, a teologia cristã vai se tornando cada vez mais
arredia aos judeus, resvalando até no antissemitismo. Que é antissemitismo? Antissemita. Né? Sabe quem era muito antissemita? Era o Adolf Hitler, que era profundamente católico, cristão. Né? Então por que o cristianismo afastado do judaísmo? Porque o mito que eles criaram para conter os judeus, né, não foi aceito pelos judeus. Mas agora eles criaram um Deus forte, o Cristo, o Jesus. Invadiam para matar em nome desse Jesus. Né? E aí se afastaram do judaísmo. Sabe? Inclusive tornando uma questão aí de raiva mesmo, de ira, né? De antissemitismo e de intolerância. E isso aparece no Evangelho de João. Até dentro do Evangelho de João aparece, quando diz o seguinte: a base para entender isso está na tensão criada entre a comunidade joanina e a religião judaica. A comunidade joanina que acreditavam piamente no Evangelho de João. Né? A partir do ano 80, do primeiro século, seu proselitismo se torna tão agressivo que eles são expulsos das sinagogas. Veja aí, expulsando até os judeus das sinagogas, sabe? Assim, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus se refere aos judeus como filhos do diabo, adoradores de um Deus homicida e mentiroso. Homicida e mentiroso, o Deus hebreu o Deus judeu é homicida e mentiroso, sabe? Ele coloca até como o diabo, né? Aí uma própria intolerância contra o povo judeu, partindo do cristianismo, sabe? Do mesmo modo, a narração deixa de mostrar Jesus sendo morto de forma sumária pelos romanos. Olha só, né? E coloca, segundo os textos, ele é morto a pedido dos judeus. Pôncio Pilatos até lava as mãos por isso. Então, o cristianismo criado pelo Império Romano, né, para conter a guerra judaica, um pacificador judeu não convenceu os judeus. E aí o cristianismo agora é criado, se afasta do judaísmo, e para jogar a culpa, que, por exemplo, os romanos criaram o Cristo, então eles próprios iam matar o Deus que eles criaram? Não. Então o que foi que fizeram? Jogaram a culpa nos judeus. Disseram ali que fizeram aquele julgamento que jamais existiu. Todo documento que tem sobre o Império de Pilatos, sobre o reinado ali de Pilatos, não consta nada sobre a existência desse Jesus, só dentro da Bíblia, como vou mostrar aqui. Então, sendo os textos, ele morto a pedido dos judeus, botando a culpa, jogando a culpa nos judeus, sabe? Colocaram os judeus como próprio diabo, como o próprio Jesus Cristo colocou. O texto lá em João, capítulo 8, 44, diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe a quem Jesus está se referindo isso aqui? Ao povo judeu. Aos judeus e ao Deus dos judeus. Não é interessante? Então, aqui diz que o Pôncio Pilatos lavou até as mãos, só que é mentira, porque, segundo documentos do reinado do próprio Pilatos, não relata nada sobre a existência desse Jesus, nem esse julgamento. É mais uma fantasia colocada dentro da Bíblia, mais uma farsa quando se criou. Agora ali, colocaram isso para quê? Para jogar a culpa da morte do mito que eles criaram nos próprios judeus. Entendeu? Colocando ali uma divergência ali, uma dissensão ali. Sabe? Jogar tudo a culpa nos judeus. Sabe? Agora, Jesus foi traído por Judas. Sabe? Os teólogos cristãos concordam que Jesus foi traído e entregue por um de seus discípulos para o exército romano. Bem, os teólogos cristãos, né? Ali eles dizem que Jesus existiu, então eles dizem que ele foi traído e tal. Só que dentro da própria Bíblia a gente vai lá e é o seguinte: mas o traidor é desconhecido. Olha só, qual é o objetivo? Mais um objetivo aí de antissemitismo, sabe? Um objetivo aí de colocar a culpa sempre nos judeus. Veja só, a figura de Judas, desde seu nome até seus trejeitos, parece ter sido criada sob medida por objetivos teológicos, de interesse da Igreja Católica, do cristianismo. Então, ó, Judas, por que é Judas? Judas nasceu na Judéia, era judeu. Então, por que ele ser o traidor? Justamente por isso. Justamente por isso. Então, Judas é fruto de uma teologia evidentemente antijudaica. Seu nome remete a Judá, a Judéia. Nasceu na Judéia, nasceu, né?
suas características também vêm das características que se referem dos judeus. Ama o dinheiro, é traidor e ladrão, sabe? Essa é a ideia que o cristianismo bota sobre os judeus, né? Do século II em diante, isso vai de novo ser usado como ferramenta antissemita, sabe? Quando pensado em seus efeitos do longo prazo, isto é muito cruel. É só lembrar da malhação do Judas e da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Sabe? A malhação do Judas, né? Quando a gente vê aí malhando o Judas, é referência a malhando a judeus. Judas, veio dos judeus, né? Então, outra, a Segunda Guerra Mundial, os judeus, uma coisa bem interessante, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, era católico e teve apoio da Igreja Católica. Sabe? Dizem até que fortunas a Igreja levou em ouro ali, sabe? E a Igreja Católica nunca se pôs contra o nazismo, principalmente contra a questão ali dos judeus, né? E o muito interessante que o Deus dos judeus, né, que tirou o povo lá do Egito, né, abriu o Mar Vermelho, tirou aquele povo de lá, que o Êxodo jamais existiu, mas é muito interessante que tirou o povo lá do Egito, salvou lá do faraó, mas onde estava esse Deus dos judeus, o Yahvé, o Elohim? Onde ele estava quando Adolf Hitler ali massacrou milhões de judeus? Onde estava o Deus dos judeus? Mas vamos lá. As próprias narrativas da morte de Judas servem como exemplo de que o personagem é mais fruto de teologia do que de história real. Então, não é história real. Ali colocado ali, como ali uma coisa ali, uma divergência ali entre cristãos e judeus, sabe? No Evangelho de Mateus, ele se enforca. No ato dos apóstolos, ele tropeça, rasga a barriga e morre. Então, no Evangelho de Mateus, como é a versão mais conhecida, ele se enforca. Porém, já em Atos Apóstolos, ele tropeça, rasga a barriga e morre. Mas por que, nas interpretações que a gente vê aí, né, ali do Cristo ali na Semana Santa, sempre você vê o Judas se enforcando. Mas ninguém usa esse outro texto aqui de Atos Apóstolos, onde ele tropeça, rasga a barriga e morre. Porque é uma coisa mais ridícula, né? Mas quer ver ficar pior ainda, mais ridículo ainda? Você vai encontrar nos textos de Papias, um autor cristão contemporâneo ao Evangelho de João. Sabe como ele diz que Judas morreu? Pasme, morra de rir aí. Ele diz que Judas comeu até explodir. Judas comeu até explodir. Veja só até onde vai a fantasia religiosa, né? Esse aqui é um autor cristão, né? Mas que já escreveu, não está dentro da Bíblia, é claro. Quem vai colocar essas coisas aqui dentro da Bíblia, né? Mas colocar ainda duas versões dentro da Bíblia, em Atos Apóstolos e em Mateus, divergente. Versões ali contraditórias, né? Dentro do Novo Testamento. Agora, Jesus Cristo foi crucificado. A crucificação é sim um fato histórico, né? Já que os romanos matavam por crucificação mesmo, né? Agora, já o que diz respeito acerca do julgamento de Jesus e a via crucis não é real, não é verdadeiro, né? Ser pregado em uma cruz era a penalidade aplicada pelos romanos aos escravos que matavam seus senhores e aos escravos que se rebelavam e aos rebeldes políticos. Aos rebeldes políticos que colocavam contra o Império Romano. E assim, dezenas, centenas de Messias foram mortos, crucificados, que ficavam Messias porque se colocavam do lado do povo judeu contra o Império Romano, contra a tirania romana. Os historiadores Flávio Joséfo, que já mostrei que os trechos bíblicos dele aqui em outro vídeo, os trechos que ele narra ali sobre Jesus, as pequenas referências que tem, foi uma fraude, né, confirmada até o exame grafotécnico, né, de uma universidade na Alemanha, confirmou que é fraude nos textos de Flávio Joséfo. Então, o Flávio Joséfo jamais mencionou o mito Jesus, tá? Mencionou dezenas de outros messias, mas que essa coisa de ressuscitar, essa coisa, nada. Era só messias que se colocavam contra o Império Romano. Eram líderes políticos, tá? O historiador Flávio Joséfo, por exemplo, cita uma cena onde milhares de judeus foram crucificados após uma rebelião em Jerusalém, viu aí? Milhares de judeus crucificados após uma rebelião em Jerusalém, né? Quanto à via crucis e o julgamento de Jesus,
não poderiam ser realizados pelo governo romano naquelas circunstâncias. Jesus teria sido preso em Jerusalém na sexta-feira e que antecede a Páscoa. Acontece que nessa época do ano, a cidade estava lotada de judeus de todos os cantos, desde o Mediterrâneo até o Oriente Médio, vindo para as festividades. Além disso, a Páscoa judaica não é uma festa apenas religiosa, mas também política. Ela celebra a passagem dos hebreus da escravidão para a liberdade. Aquela farsa ali do Êxodo, né, que o Deus bíblico ali, Moisés tira, né, os judeus ali do Egito, sabe? Só que o povo fica piruando em um trecho ali, que são 610 quilômetros do Egito até para onde eles iriam, sabe? Ali não levaria mais do que, sei lá, 2 semanas de camelo, 3 semanas de camelo, sabe? Então vamos lá. Nesse ambiente, passaram 40 anos no deserto, né? Comendo poeira ali no deserto, um tal do maná, e o povo reclama, o povo tudo morrendo de fome, e o Deus bíblico manda cobra, né? Pai todo bondoso. Nesse ambiente, é claro que as autoridades romanas não iriam prender uma liderança judaica, fazer um julgamento público e colocá-lo para desfilar de forma humilhante pela cidade, arrastando uma cruz. Isso seria uma provocação desnecessária e um tiro no pé. Pôncio Pilatos é um personagem histórico. Os pesquisadores sabem, a partir de escavações arqueológicas da década de 1960, que ele realmente foi um procurador romano radicado na região de Judéia. Mas não existe nenhum registro dos ritos seguidos pelo personagem na Bíblia. Então aquele relato lá de Pôncio Pilatos ter feito aquele julgamento na Bíblia é mais uma fraude, não existiu. A igreja tem os documentos do Império de Pilatos e nada relata sobre esse Jesus. Só tem dentro da Bíblia. Você entendeu? O julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos só existe dentro da Bíblia. Na história não existe. O Pôncio Pilatos existiu. Mas não fala nada de Jesus. As autoridades romanas, por exemplo, nunca se ofereceram para soltar um prisioneiro judeu a gosto do público. Aquela questão lá, né? Jesus ou Barrabás, né? Essas personagens foram colocadas na Bíblia para reforçar o caráter messiânico de Jesus. Elas são baseadas em profecias do Antigo Testamento, mas sua veracidade histórica é simplesmente zero. Não existiu o mito de Jesus. Eu só quero que você abra os olhos. Isso aqui é só um pontozinho para o vídeo não se alongar demais. Eu vou mostrar muito mais, sabe, provando a inexistência do mito de Jesus. Você, crente, que diz que o seu Deus é único e verdadeiro, né? Na realidade, existem bilhões de deuses, milhões de livros sagrados e milhões de religiões. Você diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabia de merda nenhuma, né, desde o começo. Diz que ele é onipotente, de poder infinito, mas não tem poder para curar nada, nem um amputado. Não cura nada porque as curas só acontecem dentro das igrejas. Você diz que seu Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas você tem que ir para o templo dar dinheiro para ele poder te escutar, né? Sendo seu Deus onisciente, você precisa lembrar ele, né? Fazendo uma oração, né? Porque ele não está lembrando de você. A oração é um prato vazio, serve para nada. Meus amigos, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.